Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a questão do puerpério e aleitamento materno, ok? Vou apresentar a nossa aula de hoje. Só um pouquinho. Tem que se apresentar uma guia do Chrome. Ok, vocês estão vendo aí? Bom, então o que a fisioterapia pode fazer no puerpério? Bom, em primeiro lugar, o que é puerpério, né? Puerpério é o período de tempo de 6 semanas após o parto. Ela se inicia após a dequitação da placenta, que é a saída da placenta, e vai até as 6 semanas, né, de puerpério, de pós-parto. Então, nesse período de 6 semanas, vão ocorrer várias adaptações do corpo e do organismo materno, tendo em vista o retorno à situação pré-gravídica, tá? O útero mesmo, que pesa, né, em torno de 1 quilo, né, ele vai retornar para 500 gramas em uma semana. E 30 dias após, ele vai se tornar um peso de apenas 100 gramas, né? Durante o puerpério, principalmente o puerpério imediato, vai ter muitas contrações uterinas, que é para que o útero venha se contrair e estancar não é uma hemorragia, mas é um sangramento que ocorre, né? Devido à saída do bebê. E esse sangramento pode durar até mesmo um mês, né? Lógico, essa secreção, ela no início ela é bem vermelha, né? Depois ela vai se tornando mais amarronzada e esbranquiçada até ser uma secreção transparente. Nessas contrações uterinas, a ocitocina vai estar atuando para que ocorra uma maior contração uterina. O colo do útero, que estava, vamos dizer assim, em torno de 10 centímetros de diâmetro, ele vai retornar para 1 a 2 centímetros, né? Então, essa descamação do endométrio, que é a loque, a rubra, esse sangramento bem vermelho, vai se tornar ali no terceiro dia, no quarto dia, para uma loque mais serosa e uma loque alba após o 10º dia. A vagina e a vulva vão diminuir nas suas dimensões, vão retornar a sua situação pré-gravídica, vai perder aquela coloração violeta, avermelhada, e vai voltar a ter uma tonalidade natural da pele, tá? A fisioterapia pode ajudar esse retorno, a diminuir essa edema e essa congestão da vulva através da cinesioterapia, do assoalho pélvico, através da crioterapia também, tá bom? E até mesmo da drenagem linfática, para retornar esse edema. A parte musculoesquelética da mulher, destaca-se o tônus abdominal muito fraco. É muito comum a presença de diástase abdominal, que é o afastamento ali dos músculos abdominais, tá? Com isso, gera uma sobrecarga na coluna lombar, porque o peso do corpo vai estar incidindo diretamente na coluna lombar. A relaxina ainda está atuando nos ligamentos e articulações, então ela ainda tem um pouco de instabilidade ligamentar. E a fisioterapia ela vai ser um importante papel para retornar essa diástase, né, para fortalecer o abdômen, para diminuir a dor lombar e para proteger ligamentos e articulações. Em relação ao sistema cardiovascular, ocorre o retorno da resistência vascular periférica devido à eliminação da circulação placentária. Então, a perda, né, da placenta, desse órgão, do bebê também, há uma tendência do débito cardíaco voltar ao volume normal, tá? Com isso também a diminuição do edema gravídico, diminuição do peso corporal, tá? Até mesmo pela perda de líquidos. Então, perde muito líquido, perde muita... e por isso que a puérpera precisa tomar muita água, até mesmo por causa da amamentação. Ela vai estar precisando tanto se hidratar, repor o volume de líquido perdido, né, de sangue, de líquidos perdidos, e também
gerar volume de leite materno, então ela precisa beber muita água. Em relação ao sistema cardiovascular, a gente pode observar que aquela pressão venosa elevada nas pernas, né, vai retornar progressivamente à situação normal. Então, isso vai amenizar as varizes, as hemorroidas, tá? Em relação ao trato urinário, ele ainda vai estar com uma capacidade elevada, né? Pode haver uma hiperdistensão da bexiga, um esvaziamento incompleto, tá bom? Devido ao quê? Devido à anestesia. Anestesia local, lógico que vai ter um menos efeito, mas uma raquianestesia, ou mesmo uma anestesia geral, vai ter um efeito bem grande sobre o trato urinário. Então, por isso, quando o parto é cirúrgico, há a necessidade do uso da sonda, tá? E a presença da sonda, ela também favorece a ascensão de micro-organismos de fora para dentro do trato urinário superior. Então, é preciso, o quanto antes, eliminar o uso da sonda e fazer com que ela possa urinar espontaneamente. Em relação à função ovulatória, ela engravidar novamente, isso vai ocorrer, né? Geralmente, em torno de 6 semanas. Acontece que, quando você amamenta, você produz muita prolactina, e a prolactina não deixa o estrogênio subir. Então, se não tenho bons níveis de estrogênio, não consigo iniciar, dar o start ali no ciclo ovulatório, não vou ovular. Então, as pessoas falam, é só amamentar que não vai engravidar. Não é bem assim. Tem que amamentar a livre demanda, ou seja, várias horas por dia, o tempo todo com o bebê, tá? Para que você, e mesmo assim você precisa ter altos níveis de prolactina. Então, nem sei se você vai conseguir, né, ter essa alta hormonal para que você não ovule. Então, a melhor coisa é você tomar um anticoncepcional do que você ficar esperando, né, que a natureza. Mas lógico que teoricamente, as mulheres não engravidam se amamentarem a livre demanda, mas tem que ser o tempo todo com o bebê, a cada 1 hora, 2 horas. Não dá para trabalhar, ficar 4 horas sem ver a criança e achar que vai estar protegida. Não vai, tá? Os cuidados na primeira hora pós-parto. Então, o médico vai palpar o fundo uterino, o fisioterapeuta também, tá? Vai monitorar os sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Tem que ficar de olho na hipotonia uterina, porque se a mulher fica com hipotonia uterina, ela pode ter muita hemorragia, ela pode ter um pouco volume de sangue circulante no corpo, ela pode até ir a óbito em um caso grave, mas lógico que eles não deixam, eles veem que está com hipotonia uterina, eles já entram com medicamento para contrair o útero e para estancar esse sangue, tá bom? A fisioterapia pode ajudar fazendo massagem de fundo uterino e usando a crioterapia. Em relação à mama, né? A mama vai ficar muito vermelha, muito edemaciada, porque há um aporte de sangue e líquido muito rápido para as mamas, enchendo as mamas e deixando elas um pouco duras. E quando você palpa a mama e está um pouco dura, endurecida, isso é muito ruim para o bebê pegar. Então, a gente ensina a mãe a massagear a mama em volta da areola e a esgotar um pouquinho a mama, saindo, né, aquele leite, pelo menos uns 3, 4 jatos, para depois oferecer para o bebê. Porque aí vai fluidificar o leite, vai ficar mais fácil para o bebê sugar. Pensa uma mama dura, estendida, endurecida, é muito ruim para o bebê sugar. Às vezes ele vai sugar, vai cansar e não vai estar conseguindo extrair o leite, tá? Outra coisa que a enfermagem sempre te observa é a ferida operatória. Se está com sinais de infecção, inflamação, se está bem rosa, bem limpa, né? Isso é muito importante. Sempre ensinar a paciente a passar álcool, né? Tomar banho e passar uma gaze com álcool no lugar da ferida operatória. Seja uma cesárea, seja uma episiotomia, tá? Sempre está cuidando para evitar as infecções. A deambulação precoce é fundamental, tá? Deve ser iniciada geralmente 12 horas após a cesárea e 8 horas após o parto normal.
A deambulação favorece o retorno venoso, diminui o risco de trombose venosa profunda, tá? De embolia pulmonar, diminui a questão da constipação intestinal e favorece a eliminação dos gases. Então, é muito importante ela deambular ou mesmo realizar alguns exercícios linfomiocinéticos no leito, sentada, em volta, na beira do leito, tá? A drenagem linfática manual ela é ótima porque ela melhora a dor, ela traz uma sensação de relaxamento nessa mulher, ela favorece o retorno venoso e o retorno linfático e diminui a sensação de peso nas pernas. Então, pode associar com a drenagem linfática manual uma massagem cicatricial, lógico, sem afastar os bordos da ferida, sempre no sentido de aproximar, ou mesmo protegendo os bordos da ferida e fazendo a massagem mais nas áreas de interesse ali ao redor dos pontos, e a elevação dos membros inferiores também. Em relação à depressão pós-parto, ela é leve e transitória, muito comum, tá? Primeiro que é uma baixa hormonal muito grande, a perda do estrogênio nessa fase faz com que a mulher fique um pouco de bode, né? Um pouco embotada, um pouco deprimida, e isso associado, talvez, se a gravidez não foi planejada, ou se ela está com muito medo de pegar a criança, de tocar a criança, se ela não tem experiência, primeiro filho, então é muito comum, tá? Até porque tem uma comparação entre o bebê da expectativa que ela criou e do bebê da realidade, que às vezes pode ser da cor que ela não esperava, ou ter uma característica, né, que ela não se atentou. Então, às vezes, ou você imagina que é um menino e vem uma menina, tá? Várias coisas podem gerar essa crise de realidade, né? Espera um pouquinho que tá passando uma ambulância aqui. E deve estar pegando aí para vocês, né? Então, existe uma adaptação da mãe também ao nascimento desse bebê, né? Então, a família tem que estar atenta, o esposo, o companheiro, né? Ou mesmo a mãe, a pessoa que está mais perto tem que tomar muito cuidado com a depressão pós-parto, tá bom? Vida sexual, geralmente 2 a 4 semanas, né? Porque antigamente tinha o período de 40 dias, né? Que a mulher não podia ter vida sexual, tinha que esperar, tal, até por causa do sangramento também e da cicatrização dos pontos. Mas lógico que cada casal pode ter essa flexibilidade, saber quando vai ser a melhor hora para o retorno da vida sexual, tá bom? Em relação ao aleitamento materno, a gente sabe que precisa ser um aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida e complementar até 2 anos. Eu amamentei minhas 2 filhas até os 2 anos de idade, tá? No peito. E é para a saúde da criança, são os nossos anticorpos que são passados para o bebê, né? Nossas células de defesa. Não existe alimentação melhor. É lógico que após 6 meses de vida, o bebê ele vai iniciar os alimentos. Então, uma frutinha raspadinha, uma banana amassadinha. Vai começar com a papinha de frutas, depois vai ser a papinha salgada, né? E nos intervalos o leite. E as crianças com 2 anos, ela vai mamar mais para dormir, né? Ela vai mamar geralmente quando está com sono, né? Porque o peito, ele não é apenas um alimento, ele é um aconchego, né? Ele é o momento da criança relaxar, né? Então, é muito comum a criança estar com sono, vem, mama um pouquinho e dorme. Os hormônios envolvidos na produção do leite, né, são a ocitocina e a prolactina. A prolactina trabalha na produção e a ocitocina no reflexo de ejeção do leite, tá? Então, a prolactina produz o leite, faz com que a glândula mamária produza o leite, e a ocitocina ela faz com que a parte dos ductos lactíferos contraiam e faça a ejeção do leite, tá bom? E a amamentação ela é inibida pelo estrogênio, por isso que quem toma pílula acaba cortando a amamentação. Então, se a pessoa amamenta e quer se proteger, não quer ter mais filhos, ela precisa tomar uma pílula chamada mini pílula, que é uma pílula que contém apenas o hormônio progesterona, não contém o hormônio estrogênio, ok?
Lembra que eu falei que a prolactina e o estrogênio são antagonistas? Quem tem prolactina alta amamenta bastante e não engravida, tá? Bom, a avaliação. Tendo em vista tudo o que eu falei, o que vocês imaginam que vocês possam contribuir com essa paciente, né? Então, assim, primeiro saber o perfil dela, quem é ela, quais são os antecedentes ginecológicos, tipo de parto que ela realizou, né? Alterações que ela apresenta, né? Presença, se ela tem engurgitamento da mama, da areola do mamilo, se ela tem dor na palpação da mama, né? Se quando ela amamenta, ela olha o bebê nos olhos, ela toca no bebê. Então, essa interação do bebê é importante avaliar, ou se não, se ela amamenta, ela rejeita a criança, ela não está à vontade com o bebê, ela tem medo de pegar o bebê, a gente precisa avaliar isso, né? Se a mama tá cheia, se tem reflexo de ejeção, se o bebê tem um reflexo de sucção, tudo isso a gente pode estar avaliando ali na própria maternidade, bom? Outros recursos que a gente utiliza, além da drenagem linfática que eu falei, da massoterapia na região lombosacra, região de trapézio, principalmente quem tem parto normal, segura naquela barra, faz força, tensiona, fica com região cervical toda dolorida, as costas. Então, o fisioterapeuta é muito importante nesse momento ali do pós-parto, tá? A drenagem linfática também eu fiz nas minhas 2 gestações, eu fiz durante a gestação e fiz quando eu ganhei bebê, depois no pós-parto. É um alívio para a gente que está inchada, dolorida, ajuda muito, é muito bom, é muito gratificante, assim, receber a drenagem linfática. A massagem nas mamas, eu gosto de ensinar a paciente a fazer, porque, assim, fazendo sempre massagem nas mamas, tirando um pouco de leite, às vezes, para guardar num copinho quando ela precisa se ausentar, para congelar, para doar para o banco de leite, isso tudo ela tem que saber, né? Fazer essa ordenha que a gente chama, né? Tem uns vídeos de ordenha que eu vou postar para vocês verem como que é a técnica, tá? A deambulação precoce eu já falei, né, que é a nível hospitalar, a cinesioterapia mais de membros inferiores, nada de fazer ela fadigar, ela cansar. Então, são exercícios mais de bombeamento, de alongamento, tá bom? De isometria abdominal, de isometria de assoalho pélvico, tá? E técnicas de relaxamento também. Se tiver muita dor, pode usar compressas de gelo, né? Na episiotomia. Pode usar o TNS para alívio da dor lombar ou na incisão cirúrgica da cesárea. Para diástase, seria mais no consultório, né? Tem várias técnicas. Tem os exercícios hipopressivos, tem corrente russa para fortalecimento de abdômen, tá? Tem umas técnicas que associam 2 ou mais coisas, tá? E, assim, sempre está conversando com elas, para saber em relação ao retorno ao trabalho, cuidados com as mamas, orientações de posição do bebê para amamentar, né? Porque amamentou o bebê, precisa sempre pôr para rotar, a cabecinha do bebê alta, né? Batendo nas costas suavemente, para que não venha a ter refluxo e, às vezes, até mesmo se engasgar com o leite. Orientações de anticoncepção, então, ver que método mais adequado para ela, se vai pôr um DIU, se vai tomar mini pílula, né? Falar também sobre a postura, porque é muito comum a mãe ficar muito encurvada em cima do bebê, porque na hora de oferecer o peito, ela vai com o peito em cima do bebê, e na verdade ela tem que posicionar as costas dela numa almofada, ali na cama, numa poltrona, e trazer o bebê para si, né? Apoiando a cabeça do bebê e o bumbum. Então, assim, orientar em relação a essas posturas, para não gerar sobrecarga em região torácica, cervical, ok? Eu vou postar também, gente, os vídeos que eu falei, que ensina também a orientar qual que é a melhor forma de amamentação. Então, o bebê precisa abrir bem a boca e abocanhar a areola, tá? Ele não pode pegar só na pontinha do mamilo ali e ficar sugando, não. Ele precisa pegar o mais longe possível para que quando ele aperte, né, haja um bom reflexo de ejeção,
tá? Porque se você fizer a pressão aqui, não vai sair leite, tá bom? Então, amaciar essa mama, com massagem circular em volta da areola, sobre toda a mama, né? Então, posiciona embaixo e massageia, tá? Para depois, quando fizer o reflexo de ejeção, esse leite possa fluir, e inclusive fluir dentro da boquinha do bebê e facilitar a pega, tá? Espero que os vídeos ajudem também vocês. Eu vou interromper aqui e a gente se vê na atividade.